Mas Jacó insistiu: Não, se te agradaste de mim, aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebestes tão bem. Olá, hermanos. Hello, guys. Olá, pessoal. Meu nome é Andrew e hoje é o dia 11 do nosso Bible Reading Journey. Hoje vamos estar lendo do capítulo 33 até o 36. E no final eu vou te contar o que me chamou mais atenção. O Bible Reading Journey é um desafio de 365 dias, onde vamos estar lendo a Bíblia e vamos estar fazendo live para vocês de segunda a domingo. E também vamos estar lendo em 3 idiomas: português, espanhol e inglês. E estamos disponibilizando para você um plano de leitura na descrição do vídeo. Vamos ler? Capítulo 33. O encontro de Esaú e Jacó. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e aproximou-se do seu irmão. Curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são estes? Jacó respondeu: São os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: O que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: Eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não. Se te agradeceste a mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebestes tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo. E eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então, disse Esaú: Vamos seguir em frente e o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: Meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sobre meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçando-as, se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá, pois meu senhor vai à frente do seu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Ser. Esaú sugeriu: Permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: Mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Ser. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El Elohe, Israel. Capítulo 34. O conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Certa vez, Dina, a filha de Lia, dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Dina, filha de Jacó, e ele amou a moça e falhou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a Amor, seu pai: Consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Dina tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó.
Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhes disse: Meu filho, Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para vocês as nossas. Estabeleçam-se entre nós a terra, esta aberta para vocês. Habitam-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao seu pai e aos irmãos de Diná: Concedem-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai. Hamor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles, disseram: Não podemos fazer isso. Jamais entregamos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidado todos aos dos sexos masculinos. Só então lhes daremos a nossa filha e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabelecemos entre vós e seremos um só povo. Mas, se não aceitarem circuncidar-se, tornaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a seu filho Siquém. O jovem que era o mais respeitado de todos os da casa do seu pai não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da sua filha, de Jacó. Assim Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos e disseram: Esses homens são de paz, permitam que eles habitam em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só consentirão em viver conosco com um só povo, sobre a condição de que todos nós, homens, sejam circuncidados como eles. Lembram-se de que os seus rebanhos e os seus bens e todos os seus outros animais passaram a ser nossos. Aceitamos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, pegaram as suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada de Amor, e seu filho Siquém tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada, apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos, e de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somente poucos, e se eles juntarem, somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: Está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta. Capítulo 35. Deus disse a Jacó: Suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: Livram-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purificam-se e troquem a roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, e que também tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus
caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os seus filhos. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alão-Bacute. Depois de que Jacó retornou para Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e abençoou, dizendo: Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome Israel. E Deus ainda lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplica-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus frutos, aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó, levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falará, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Eles partiram de Betel e, quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida quando estava morrendo. Deu o filho ao nome de Benoni, mas o pai lhe deu o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou com acampamento adiante de Migdal-Eder, na época em que Israel vivia naquela região. Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram seus filhos com Lia. Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dá e Naftali. Estes foram seus filhos com Zilpa, servas de Lia, Gade e Asser. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manré, perto de Kiriat Arbá, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque vivia 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Capítulo 36. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Olibama, filha de Ana e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Bazemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Bazemate deu-lhe Reuel, e o Olibama deu-lhe Jesus. Jesus? Oxi, Jeus. Ai! Jalão e Cora. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e tomou os de sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que haviam adquirido em Canaã. E foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. E os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos, e a terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los, por causa dos seus rebanhos. Por isso, Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Ser. Este é o registro da sua descendência de Esaú, pais dos Edomitas, nos montes de Ser. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Adá, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temar, Omar, Zefó, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Ameleque. Foram esses os netos de Adã, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá.
Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Esses foram os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Ana e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú, Jeus e Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú, Temá, Omá, Zefó e Kenaz. Corá, Gaetá e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Adã. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, o tal Jesus novamente, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Ana. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram os seus chefes. Estes foram os filhos de Ser, o Orel, que estavam habitando aquela região, Lotã, Sobal, Zibeão e Ana, Dissom, Ezer e Diza. Esses filhos de Ser foram chefes dos hebreus, Horeus, no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Hori e Remã. Timra era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefó e Ona. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Ana. Foi esse Ana que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Ana, Dissom e Oolibama, a filha de Ana. Estes foram os filhos de Dissom, Renda, Resban, Itran e Querã. Estes foram os filhos de Ezer, Bila, Zaavan e Acã. Estes foram os filhos de Diza, Uz e Arã. Estes foram os filhos dos chefes dos Horeus, Lotã, Sobal, Zibeão e Ana. Dissom, Ezer e Diza, esses foram os chefes dos Horeus, de acordo com suas divisões tribais na região de Ser. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre israelitas. Bela, filha de Beor, reuniu em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Bela morreu, foi sucedida por Jobabe, filho de Zerá, de Bozrá. Jobabe morreu, e Husam, da terra dos Temanitas, foi o sucessor. Husam morreu, e Hadad, filho de Bedad, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor da sua cidade, chamava-se Avite. Hadad morreu e Samlá de Masreca foi o seu sucessor. Samlá morreu e Saul de Reobote, próximo ao Eufrates, foi seu sucessor. Saul morreu e Baal-Hanã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã, filho de Acor, morreu e Hadad foi o seu sucessor. Sua vida chamava-se Pau, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matred, neto de Mesabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Timna, Alva, Getete, Olibama, Ela, Pinom, Kenaz, Tema, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Aqui no capítulo 33 é onde que me chama mais a minha atenção. Lá no versículo 10 vai dizer: mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebestes tão bem. Desse versículo aqui que a gente acabou de ler, eu tiro da parte onde Jacó fala que contemplar a face do teu irmão é a mesma coisa de ver a face de Deus. E o que eu tiro com isso é uma pergunta para nós mesmos: será que nós estamos sendo imagem e semelhança de Deus, que ao ponto que os nossos irmãos em Cristo e até pessoas de fora vão olhar para a nossa face e vão dizer que olhar para a tua face é a mesma coisa de contemplar a face de Deus? É tipo uma pergunta que eu quero que vocês pensem sobre o que a gente acabou de ler, sabe? Porque a gente tem que entender que carregar a unção de Deus não é uma coisa básica.
ser imagem e semelhança de Deus não é uma coisa básica, porque nós podemos estar aqui hoje lendo a Bíblia e amanhã tá fazendo coisas que, tipo, não é o que a gente acabou de ler, sabe? É, tipo, exalar a unção de Deus. É, tipo, falar de Deus de maneiras que a gente nem pense. É no agir que pessoas são transformadas e percebem que o quanto Deus trabalha na vida da gente. E é isso uma coisa que eu queria deixar para vocês, irmãos. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais uma vez o Senhor ter me dado uma oportunidade de estar aqui lendo e ter dado a oportunidade de cada um estar lendo também, Pai. Peço que o Senhor, Pai amado, possa ter falado com cada um de nós e possa continuar falando sobre a Tua palavra, Pai. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que estar lendo a Tua palavra e o Senhor falar conosco é gratificante escutar a Tua voz a cada dia, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque mais uma vez a gente esteve aqui junto para ler da tua palavra. Pai, eu oro para que cada um dos teus filhos possa ser imagem e semelhança do Senhor, Pai. Eu oro, Pai amado, para que cada um dos teus filhos possam exalar a unção do Senhor, que por onde passar, os atos dos teus filhos vão ser o suficiente para que outras pessoas possam notar a unção de Deus na vida dos teus filhos. Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E vida legacy.